Canal Valor Entrevista começando mais um vídeo aqui para as nossas plataformas sociais, YouTube, Instagram e também Facebook. Hoje com uma presença encantadora, nós temos aqui no estúdio a senhora Arlene Ferrari Graff. Ela é mãe do Bruno Graff, que nos deixou, vai fazer um ano, né, dona Arlene? Sim. Já vai fazer um ano e virou a vida da dona Arlene de cabeça para baixo e, claro, a gente vem acompanhando isso tanto pelas redes sociais como pelas mídias impressas, enfim, televisão também. Hoje a dona Arlene ela é pré-candidata a deputada federal pelo Patriotas da cidade de Blumenau. Sim. É isso? Dona Arlene, muito obrigado pela sua presença, é um prazer lhe receber aqui no estúdio. Prazer também estar aqui com você, eu que agradeço pelo convite, Alan. Então, nós vamos falar no primeiro momento, pessoal, dessa situação do filho da dona Arlene, do Bruno. Quero que a senhora explique para a gente, para a nossa audiência, o que aconteceu. Bem, o meu filho Bruno, ele tinha 28 anos e no ano passado, no mês de agosto, exatamente no dia 14, ele tomou um remédio. Eu vou usar assim, acho que é melhor, né? Uhum. Ele tomou um remédio e 14 dias após ele sofreu um AVC hemorrágico. E eu questionei aos médicos no hospital onde ele foi atendido no pronto-socorro se poderia ser esse AVC decorrente do remédio. Uhum. E na época então foi feito também um exame, chama antiheparina PF4, na época também foi para a Espanha, porque agora mudou, se nós tivermos tempo de falar sobre isso, né? Não era feito no Brasil, e esse exame comprovou que sim, que o AVC que o Bruno teve foi decorrente deste remédio. Então, eu sabendo disso, eu fui às mídias para divulgar com a finalidade de alertar as mães. Sim. Dona Arlene, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O seu filho não tinha nenhuma outra patologia, não tinha nada? Não tinha nenhuma comorbidade. O Bruno era totalmente saudável. Olha só. Tanto que o exame comprovou que foi, né? Foi do remedinho que ele tomou e não de outra causa. Foi somente do remédio, né? O que o Bruno fazia? O Bruno era advogado também. E ele, esse ano, ele pretendia se mudar para a Espanha e casar, porque a noiva dele mora lá. Então, ele também queria estar com todas as doses do remédio em dia para garantir, né? Porque nós estávamos numa situação bem difícil já na época, né? Sim. Na época da pandemia, a população toda ficou atemorizada e assim que vieram os remédios, trataram de se imunizar. Tanto que eu e meu marido também fizemos isso, né? Sim. Mas depois que aconteceu isso com o nosso filho, que nós ficamos... Só então que eu acordei, digamos assim, sabendo das reações adversas deste remédio, de todas as marcas, tá? Tem risco. Mas com meu filho, obviamente, foi um só, porque ele tomou um só. Né? Só, tá. Então, nós na nossa família paramos com as imunizações, né? Devido a esse risco. Mas depois disto, então, como eu estava falando para você, depois do que aconteceu isso com meu filho, eu publiquei nas redes sociais o que havia acontecido com meu filho, o que estava acontecendo, que eu fui pesquisar também, né? Claro. E vários outros casos apareceram antes do meu filho, só que não tinham se dado conta de que o que havia acontecido era por causa do remédio. Entendi. Então, muitas famílias entraram em contato comigo e entram até hoje ainda. Até hoje ainda. No Brasil inteiro, né? E isso me deu muita visibilidade nas redes sociais. Porém, também, agora fazendo quase 12 meses, posso te dizer que hoje eu estou mais amordaçada do que antes. Olha por só. Causa deste motivo, né? Que não dá, nós estamos numa situação assim que nós não podemos falar sobre isso. Você veja que a palavra que começa com V, Exato. eu prefiro que não seja falado aqui para que não seja derrubado esse seu programa. É a questão do strike, né? Que o algoritmo está monitorando todas as redes sociais, isso daí enfim. O que o seu filho fazia quando criança, que a senhora recorda muito bem? O Bruno sempre gostou de jogar bola. Tanto que ele era goleiro e enquanto ele fez a faculdade, ele jogava bola todas as sextas-feiras. Ele fez toda a faculdade sem ir nenhuma sexta-feira para a faculdade. Por quê? Porque aí as matérias de sexta-feira ele fazia de manhã. Sim. Ele nunca faltou, mas também não fazia
a aulas nas sextas, porque ele não gostava de faltar, porque ele era o goleiro da turma, né? Entendi. Então eram jogos de computador, ou videogame, né, na época, e gostava de jogar bola. Era um rapaz que não saía de casa, ele nunca bebeu nem um gole. Ele não bebia, não, realmente ele nunca experimentou um copo de cerveja. E assim é outro irmão dele também, né, meu filho do meio. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho 3, eu digo 3 porque o Bruno, né, com o Bruno 3, né, e uma neta de 10 anos. Então o Bruno era um menino assim que era muito prestativo para comigo. Dos 3 era o mais prestativo, é carinhoso, é muito educado, respeitoso, né? Sim. E meu filho mais novo. A gente está conversando com a senhora Arlene Ferrari Graf, ela que é mãe do Bruno, que teve infelizmente sua partida prematura aos 28 anos de idade. Aqui o Instagram dela hoje tem mais de 28 mil pessoas seguindo. Ela ganhou notoriedade aí nas mídias sociais por conta do remédio e do falecimento do seu filho. E ela virou uma ativista com relação a esses medicamentos. É muito importante a gente levantar uma bandeira que é a do apoio que a senhora recebeu pelas redes sociais, né? Quando a senhora levou o seu caso a público. Porque assim, ó, juntamente, na mesma época que o Bruno faleceu, havia uma discussão muito grande no Brasil inteiro sobre o passaporte sanitário. Sim. Então, eu participei de muitas audiências, né, municipais e também estaduais, em assembleias, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Por exemplo, você quer ver lá no Ceará, né, um estado o mais distante daqui. Só lá eu participei de mais de 10 audiências públicas. Algumas eu estive presencialmente e outras online. Sim. E participei de congressos, de fóruns. Eu agora faz uns 30, 40 dias de um congresso internacional. Mas então, voltando ao assunto do passaporte sanitário, por que é que eu fui uma pessoa que participei muito e ainda defendo o quê? A não obrigatoriedade, porque o passaporte sanitário nada mais é do que você tem que ter as doses numa carteirinha. Sim. Né? Isso se chama passaporte sanitário. E o passaporte sanitário significa o quê? Você tem que ter este papelzinho que vai lhe dizer se você pode entrar aqui ou não. Sim. Então foi contra isso que nós lutamos. Por quê? Se eu injeto um medicamento em mim que traz risco para a minha saúde, tanto eu posso ficar sequelado como posso ir a óbito, por que eu tenho que ser obrigada a tomar esse medicamento para poder entrar num estabelecimento, público ou privado? Sim. Esse é um questionamento que eu peço aí às autoridades que respondam, né? Porque aqui em Santa Catarina ainda nós temos muita liberdade, mas existem alguns estados do Nordeste, principalmente Bahia, Pernambuco, Ceará caiu na semana passada a obrigatoriedade, mas nesses estados que são mais repressivos, para você fazer uma carteira de identidade no órgão público, ainda hoje você não entra dentro do estabelecimento se você não tiver. Então isso se chama o quê? O passaporte sanitário, né? Você tem que ter, para entrar você tem que estar medicado. Porém, já foi provado nesse tempo todo que esse medicamento ele é ineficaz, né? Ele não imuniza, porque quem tem pega também o vírus, ele não tem durabilidade, porque no início foi falado o quê? Vamos tomar 2. E agora o povo na verdade, já dose única, não? Em algumas, dose única. Tem uma marca que começa com J, né? Única. E agora já estamos indo para a 5ª. Não, na verdade é 499, na verdade, né? Porque é brincadeira o que estão enfiando de remédio na população mundial. Eu quero aproveitar e divulgar aqui o seu site, né? www.queroapoiar.com.br/Arlene Graf. O que é que o pessoal vai encontrar aqui? Ai, desculpa, tá? Esse que você está lendo aqui, que foi atualizado ontem, tá? E esse aqui é a vaquinha para a minha pré-candidatura. Show! Então, recapitulando aqui, pessoal, para você que deseja apoiar e
com a permissão das autoridades brasileiras, isso é possível. Então, www.queroapoiar.com.br/Arlene Graff. A dona Arlene, ela é pré-candidata a deputada federal por Santa Catarina. A gente usa o termo pré porque a gente sabe que a justiça eleitoral no Brasil, né, pessoal, é complicadinha, né? Você usa o pré. Não, aí já pode porque já fez convenção, já está homologado. Então, assim, para não ter problema, como a gente recebe aqui pessoas da direita, da esquerda, de cima, de baixo, da lua, do sol, a gente trata todo mundo como pré-candidato. Quando tiver no momento certo que eles possam pedir efetivamente o voto, aí a gente trata como candidato. É só depois do dia 15, tá? Exatamente. Dia 16 de agosto, porque agora a lei eleitoral mudou, então nós temos aí uma campanha de 45 dias apenas. Então eu estou como pré-candidata, assim, a deputada federal por Santa Catarina, né? Tá. Nessas andanças todas, na busca por entendimento, por compreensão com relação a tudo que aconteceu com a sua família, sobretudo com o seu filho, qual foi o seu maior aprendizado? Olha, eu me descobri assim uma força que eu me considero que desde nova sempre fui uma mulher forte, mas por um período talvez eu estivesse mais acomodada, né, por conta da idade, né? Você vai ficando mais velha e vai mais experiente, né? Mais experiente. Eu já estou assim, digamos assim, eu estaria numa fase assim de aposentada, né? Eu queria começar a curtir a minha vida. E de repente eu me vi assim como uma leoa, eu não posso defender mais o meu filho, mas eu tenho outros dois, e eu tenho uma neta, mas de repente eu me vi abraçando assim, ó, eu posso te falar que milhares de pessoas que hoje se consideram assim, falam para mim, né, me consideram como uma mãe. Sim. E isso me deixa feliz, porque pessoas que não sabiam ou tinham receio, e com o que aconteceu com o meu filho, é o seguinte, foi o primeiro caso que veio a público no Brasil, né? Sim. Foi por isso que eu, Arlene Graff, fiquei conhecida. Eu não queria ser conhecida por causa disso. É óbvio que não, né? Claro que não, né? Ninguém quer perder um filho. Ter perdido o meu filho mais novo, só que como eu tive eu digo assim que não é também coragem, sabe? Mas eu tenho contato com muitas mães que acabam de perder o filho, ou com a família desta mãe que perdeu o filho, e a gente quer conversar para falar sobre esse assunto, e ela não quer falar, a família não quer falar, e comigo foi diferente. Então eu descobri uma força que eu acho que estava lá dentro, adormecida, e que novamente, né, eu pude colocar para fora, que eu disse imediatamente, quando o médico falou, quando eu cheguei na minha casa, eu já cheguei dizendo, isto não vai ficar assim, entendeu? E eu vou tornar público e vou para Brasília, mas não no sentido de ir como talvez para o parlamento, mas para falar com o presidente, para falar com o ministro Queiroga. Isso eu falei lá no ano passado, quando ele veio, teve AVC dia 24 de agosto. Sim. Então, isso eu já falei lá. Eu vou para Brasília, nem que seja para pegar o exame do Bruno e ficar lá na frente, assim, com uma faixa e dizer: o meu filho faleceu por causa disto, e eu tenho a prova que está aqui. Mas eu não precisei disso, porque toda a população brasileira me abraçou e me ajudou a divulgar, né? Mas sim, eu cheguei no presidente. Deve ter uns 60 dias, mais ou menos, que eu pude estar com ele. Eu vi uma foto nas redes sociais. Eu levei uma vasta documentação assim para ele, de casos também, né, de comprovados, e outros não, suspeitos, mas que tem tudo a ver, né? Toda a investigação leva a crer que sim, como depois no outro bloco eu vou falar para você sobre umas notas técnicas do próprio Ministério da Saúde que comprovam que sim, né? Que há essas reações. E também uma carta escrevi para ele explicando algumas coisas que nós observamos, né? Que não funcionam, que talvez isso com as notas técnicas que eu vou falar para você, nós vamos chegar a uma conclusão disso também. Sim, então já vamos falar agora, porque aí no nosso segundo bloco, a gente trata desse outro desafio na sua vida, que é ser pré-candidata a deputada federal. Pode ser? Pode ser. Então a gente tem aqui alguns documentos que a dona
Eu só trouxe para não esquecer, porque é muita coisa, sabe? A dona Arlene trouxe alguns, né, documentos. É porque uma nota técnica muito importante que eu tenho divulgado agora, ultimamente, para quem quiser anotar, é a número 933/2021 do Ministério da Saúde. Essa nota técnica foi publicada no dia 20 de agosto de 2021 e o Bruno teve o AVC no dia 24. Então, veja bem, fazia 4 dias que o Ministério da Saúde havia emitido uma nota dizendo que aquele remédio que o Bruno tomou, que começa com A, pode dar, quer ver, ó, síndrome de trombose com trombocitopenia, que é o que deu no Bruno. Porque o Bruno teve um AVC decorrente de síndrome de trombose com trombocitopenia, que são as plaquetas abaixam, há risco de hemorragia e pode dar uma trombose. Foi onde que deu, né? Que no caso dele foi no cérebro, uma hemorragia muito grande. Então, este documento dá todas as orientações para investigar esta síndrome. E para quem vai isso aqui? Para os médicos. Só que isso aqui é negligenciado, ou eles não têm conhecimento, e aonde que vem esta minha batalha, eu quero saber. Quando o Ministério da Saúde emite uma nota técnica dizendo que este medicamento pode causar a síndrome de trombose com trombocitopenia, dizendo o protocolo para investigar no laboratório, dizendo como coletar e tipo de amostra, como manusear e armazenar, dizendo para onde deve mandar o plasma, o sangue, que é na Central de Amostras do Hemório no Rio de Janeiro. Isso está atualizado, aquele mais antigo, tá? Não dizia isso não, porque tanto que eu paguei por minha conta. Dizendo como manejar. Outra coisa importante, também na nota técnica, os sinais clínicos mais comuns decorrentes do remedinho que vai aqui são cefaleia intensa, que é o que meu filho teve. Uma dor de cabeça fortíssima, eu levei ele a pronto-socorro. Eles fizeram um exame, o hemograma, inicialmente, onde apontou plaquetas baixas e PCR alto. E a desconfiança foi para dengue. O Bruno ficou internado com suspeita de dengue. Então aqui, na nota técnica diz cefaleia intensa, alterações visuais, dor abdominal persistente, sangue nas fezes, dor torácica, edema em membros inferiores. Então, hoje, tem muitas pessoas com edema nos membros inferiores, suspeita de trombose. Sim. Nessa própria nota técnica, diz para fazer o hemograma, fala sobre as plaquetas, PCR, que indica infecção. Outro exame que muitos devem ver pelas redes sociais, que pede o dedímero. O dedímero, na própria nota, diz que o normal é até 500. Sabe quanto estava no Bruno? 9.855. De 500, que era o normal, foi para 9.855. Você sabe que quando eu vi isso depois no prontuário, eu não me aguentava de tanto chorar. Imaginar como ficou o sangue do meu filho. E também o fibrinogênio e troponina, são exames, estão todos aqui, ó, na nota técnica. O que significa isso? Que o médico que atende um paciente que foi inoculado, tá? Tem que fazer estes exames, tem que primeiro, antes de dar o remédio, qualquer remédio, eu vou dar um anticoagulante, estou desconfiado que pode dar um AVC. Ele tem que colher o sangue antes de dar o remédio, está aqui para mandar para o Hemório, no Rio de Janeiro. Aí depois ele pode entrar com uma medicação que está aqui para salvar a vida da pessoa. Então, no caso do meu filho, isso aqui não foi observado no pronto-socorro. Quando ele foi para a UTI, porque já tinha dado o AVC, não tinha mais o que fazer. Aí os médicos da UTI sabiam. Então, assim, dentro do próprio hospital, alguns sabem da nota técnica, outros não sabem. Sim. Então, é essa luta que eu venho travando agora, né? Porque é uma coisa atrás da outra. Por que é que o Ministério da Saúde emite uma nota técnica e para quem vai? E de que modo vai? Porque não chega na ponta.
Entendi. Né? Porque se eu venho aqui consultar com você, é você que tem que saber isso aqui. Sim. Né? Eu acho que é você. Não adianta você dizer para mim assim, vamos fazer mais um monte de exame, você vai lá, não sei o quê, ou faz, se você tiver aqui um laboratório, você faz e fica com suspeita, quando tem que ser imediatamente, tem que ser feito, né? Você pode ver aqui, o que tá, os exames que diz para ser feito aqui. Então, assim, isso aqui é uma falha muito grave que pode salvar vidas de muitas outras pessoas que continuam injetando isso aí. Porque pode dar na primeira, na segunda ou na terceira. Não é só na primeira, entendeu? Entendi. Não deu na primeira, mas pode dar na outra, né? E o próprio exame que o Bruno fez, que é o antiheparina PF4, consta aqui também. Então eu acredito que os médicos da UTI, quando o meu filho já foi para a UTI, que já foi com morte cerebral, eles sabiam disso aqui, e eu perguntei, doutores, tem algum exame que nós podemos fazer para provar? Porque eu estou desconfiada que é daquele negócio. Aí eles falaram, nós não podemos descartar a hipótese, e se a senhora assinar esse documento aqui pagando, né? Porque na época tinha que ser pago, foi quase R$4.000, hoje está mais de R$6.000. Aí eu assinei e nós fizemos, aonde que desencadeou tudo esse processo aí, digamos assim, que eu passei a me tornar conhecida, né? Sim. Ou uma referência, né? Por ter este exame. Sim, e por levantar essa bandeira da busca pela verdade, da busca pela realidade com relação a essas vacinas, porque os especialistas dizem no nosso país que já é tradicional, nós temos excelentes vacinas, eu vou usar esse termo, porque nós somos um país tradicional com relação a isso, já erradicamos algumas das mazelas desse país por meio das doses. E nós somos referências, inclusive, no mundo. Mas, para um período de pandemia como foi este, onde tudo foi colocado goela abaixo para a gente, e acredito que muitos dos laboratórios e dos especialistas não tiveram tempo suficiente para desenvolver um medicamento decente que pudesse realmente não apenas ser a 40ª, 500ª vez que a gente ingerisse, enfim. Foi tudo muito a toque de caixa e a gente vê que realmente hoje, passado esse tempo, muita coisa foi perdida no meio do caminho e muitos erros foram cometidos. Tem mais alguma outra nota? Tem mais duas importantes, essa eu não vou assim falar muito, mas é que eu vou passar a publicar, a outra nota técnica é a 915/2021, mas que foi atualizada dia 21 de março deste ano, tá? Sim. Esta nota orienta para investigar eventos neurológicos, tá? Temporalmente associados também à vacina. Sim. Então, quais são os eventos adversos que podem dar? Vejam bem, que está acontecendo e as pessoas não fazem associação, porém a nota técnica é do Ministério da Saúde. Encefalomielite, encefalite, meningite, mielites, síndrome de Guillain-Barré e paralisia facial. Essa é a nota técnica 915. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão com suspeitas. A síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, a pessoa começa a ficar paralisada, até chegar numa cadeira de roda, tá? Aí o médico diz, muitos aconteceu no Brasil. Chegando lá, eu sei de uma mulher que passou por 7 hospitais em São Paulo, em todas foi negligenciada, Osana Malamude. Eles disseram, todos disseram, isso aí é psicossomático, da sua cabeça. Aí o que aconteceu? Como tardou para fazer o exame necessário, colher o líquor da espinha, agora passou até por uma outra síndrome de Miller-Fisher, ou seja, as coisas vão piorando e as portas vão se fechando. Sim. Nas notas técnicas, pedem para que casos suspeitos, veja bem, não precisa ser a vítima que tem que notificar. Diz que devem ser notificados no ESUS Notifica. O link é notifica.saude.gov.br. E a outra nota técnica importante também
é a que está mais atualizada, porque ela levava outro número, é a nota técnica 139/2022. Esta aqui orienta para identificar miocardite e pericardite, que tem dado bastante, e até agora não foi falado que é por causa do remedinho, mas é porque está na nota técnica. E a própria Anvisa, foi mandado para qual grupo que eu queria ler, que foi mandado hoje, a própria Anvisa, ela me falou. Pode olhar até no... Como é o nome do grupo, querida? Enquanto elas estão procurando aqui, pessoal, eu quero mandar um abraço para o Daniel, da Nova Era. Proteção Veicular, eles que são os nossos mais novos patrocinadores. Aqui no estúdio do Valor Entrevista. Muito obrigado a vocês que fazem parte aí do nosso grupo de patrocinadores. Quero passar aqui para vocês também o site www.clubenovaera.com.br. Ah, eu achei aqui, ó. Olha, a Anvisa alerta sobre risco de miocardite e pericardite posso falar, né? Pós tomar vacinas com imunizantes contra o Covid. Vocês podem pesquisar. É domínio público, pessoal. Domínio é acesso público, na internet. Miocardite, enfraquecimento do coração que leva a insuficiência cardíaca e morte súbita. Periocardite, ataque cardíaco. Então, às vezes, vem para nós, assim, as pessoas recebem, né, no WhatsApp, principalmente, um monte de aviso. Morreu fulano de mal súbito, ciclano de morte súbita, ataque cardíaco e não sei o quê. E alguns dizem, lá vem eles com a conversa que é daquele negócio. Mas agora a verdade está aparecendo. Então, eu achei muito estranho no período da pandemia, pessoal, que eu perdi 8 amigos de morte súbita. 8 pessoas próximas da minha família morreram. Do nada, assim. Pessoas jovens, pessoas com até 45 anos de idade, alguns com uma idade mais avançada, mas pessoas jovens. E isso me chamou muita atenção e eu divulguei isso muito para as pessoas que eu conhecia com uma pergunta, né? O que está acontecendo? Por que pessoas tão jovens estão partindo num período de pandemia, logo após, inclusive, os imunizantes chegarem ao país? Bom, mas, Dona Arlene, vamos para o segundo bloco? Tem mais alguma coisa? Não, eu só, assim, acrescentando a isso que você está dizendo, entenda-se que a luta não é para que não tomem vacinas. Exatamente. Tá? É porque isto aqui não pode ser chamado de vacina. Isso é um experimento de engenharia social e que nós, humanos, estamos sendo feitos de cobaia. Ou seja, eles inocularam, né? Porque não imunizou. E conforme as reações foram acontecendo, os que são notificados, porque muitos nem são, porque os médicos não notificam e nem o paciente, às vezes a própria vítima não sabe que é, ou ela não admite, ela não notifica, né? Então, conforme as coisas vão chegando, eles vão observando, isso aqui realmente deu bastante. Segundo bloco, já voltamos, fica com o comercial do nosso patrocinador. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui no estúdio. Aqui hoje, presença ilustre, Dona Arlene Ferrari Graff, mãe do Bruno Graff, que nos deixou em 2021. E hoje também ela é pré-candidata a deputada federal pelo Patriotas da cidade de Blumenau. Mais um desafio na sua vida, como a senhora é movida por desafios, tenho certeza que a senhora vai tirar isso de letra. Eu considero assim que eu tenho uma missão a cumprir, né? Se não for através do parlamento, eu vou continuar como ativista do mesmo modo a defender o quê? Primeira coisa é liberdade. Aí alguns dizem assim, todo mundo vem com esse papo de liberdade. Mas a liberdade eu acho que é o bem mais precioso que nós temos. Eu posso dizer assim que nesses meses de ativismo, eu pude perceber que nós estivemos à beira de perder a liberdade, uma de ir e vir. E outra que nós estamos perdendo é a de expressão e opinião.
né? Vi de que as minhas redes sociais, a grande maioria, eu estou barrada. No Twitter eu fui suspensa, então o que é isso? Eu perdi a liberdade de me expressar e dar opinião. No Instagram eu estou na terceira conta, que até gostaria de deixar, é @mãe_do_Bruno_, ou pode me seguir no @ArleneFerrariGraf ou ArleneGraf51, porque 2 contas estão com shadowban. O que é isso? 2 contas eu não atinjo mais o mesmo número de pessoas que viam, porque não tem o mesmo engajamento, porque Sim. isso é feito assim, né? E o Facebook, esse ano estou bloqueada ainda, quase o ano todo. Então, assim, é uma liberdade que eu perdi e que você também está perdendo e que não se dá conta. Você publica uma verdade, algo por exemplo, do Ministério da Saúde, que foi publicado sobre essa nota técnica e é retirado, é removido, né? Então, tudo que você fala sobre aquilo que eles querem implantar é tido como fake news. Sim. Então, assim, liberdade não é simplesmente... porque muitos agora falam que estão lutando pela liberdade. Mas olha o que nós estamos fazendo faz um ano, né? Uma outra coisa muito importante que caso chegue lá, né? Eu estou bem ciente da minha pequenez, né? Visto que eu sou a primeira vez que eu estou na política, né? Diante disso tudo que foi colocado no primeiro bloco, a outra pauta muito importante para mim é na área da saúde, né? Porque você veja bem, essas notas técnicas, por que não chegam aonde deve chegar? Então isso nós vamos ver o porquê e como fazer para que chegue... Analisar bem, né? De modo a que a vítima, o paciente, de qualquer coisa, chegue no médico e seja prontamente atendido de modo adequado. Porque fora isso também, fora o problema das vacinas, eu pensei numa outra coisa que poderia ser mudado, visto que durante o lockdown foi feito telemedicina, não foi? Tem países da Europa que já faziam antes. Quem sabe nós podemos implementar aqui. Evitar, por exemplo, que as pessoas tenham que ir ao posto de saúde às 4 horas da manhã para ser atendido 8 ou 9. Porque o médico marca que é às 8, chega às 9, isso quando ele vem. Mas, dona Arlene, eu vou lhe falar uma verdade. Isso daí é só questão de boa vontade. Porque a estrutura nesse país nós temos. Está sendo lançado agora o 5G no país. Nós temos praticamente mais de 150 milhões de pessoas com um negocinho desse na mão. Nós temos acesso à internet eficiente, sobretudo aqui no Vale do Itajaí. Temos muitos problemas ainda com relação a isso no país inteiro, mas dá para se estruturar uma rede para que a gente possa ser atendido de forma mais humana, mesmo que seja online, à distância. E evitar esse montoeiro de fila aí, que a gente só acabou de citar um exemplo, né? 5 da manhã chega num posto para ser atendido 9 horas da manhã. Isso quando porque nós estamos com problema aí lá no meu bairro, que a médica vem, de 5 dias, vem 2 ou 3, quando vem. Está sendo feito até um abaixo-assinado, porque simplesmente quase em cima da hora ela diz, eu não vou poder ir hoje. E fica aquele povo todo lá e depois tem que ir embora. Então, assim, a telemedicina dá para fazer sim, porque se foi feita durante a pandemia, pode ser feito agora também. Porque tem mais um detalhe, né, que a gente tem que lembrar. A grande maioria que vai nos postos de saúde, o médico não toca na pessoa. Se ele não toca, ele pode consultar por telefone também. Exatamente. Né? E se ele sabe, bem lembrado. Pelo que ele vê, pelo que a pessoa fala, né, a pessoa mesmo pode dizer, eu acho que estou com febre. Daí ele pode solicitar exames e pronto. Na Espanha, onde mora a minha neta, eles fazem tudo por telefone, tudo. Manda até por WhatsApp uma requisição de exame e pronto. Sim. Entendeu? Então isso é algo que pode sim ser feito. Pode. Ótimo. Eu penso que sabe o que vai acontecer? Mas lá num posto de saúde trabalha o médico, a enfermeira, a atendente e mais não sei quem, eles vão ser contra.
porque vai diminuir o número de funcionários, né? Sim. Mas Então, isso faz parte. Mas gente isso aí também, é outro problema. Esse é o problema a daí gente do sabe município. que com relação à evolução, o caminho é esse mesmo e você tem que se especializar, enfim, evoluir. Outra coisa importante dentro daquilo que eu luto, é a revisão dos protocolos de vacinação. Isso nem se discute. Outra coisa importante é a autonomia médica, porque a gente viu durante a pandemia que os médicos perderam totalmente a autonomia. Aqueles que querem hoje administrar algum medicamento estão impedidos, né? Não de dar receita, né? Tanto de um lado como de outro, tá? Aprimorar a farmacovigilância no sistema de saúde, porque existe todo um manual de várias páginas de farmacovigilância no sistema de saúde. Mas está tudo só no papel, porque eu fiz um grande estudo sobre isso, e, inclusive quando estive no presidente Bolsonaro, imprimi, mostrei para ele as páginas. Por exemplo, todas as vacinas, sabiam? Todas elas, eu estou falando de vacina agora, da poliomielite, do sarampo, da rubéola, todas têm eventos adversos, todas. E nesse manual diz que casos suspeitos devem ser notificados. Queria saber se isso algum dia foi. Outra coisa que está no manual, que caso de óbito, a investigação é compulsória. Eu nunca vi isso no Brasil. Então, são coisas que, em chegando lá, a luta vai ser grande para que aquilo que já existe no papel seja efetivamente executado. Sim. Uma coisa que eu acho que vai ser muito difícil, mas não é impossível, suspensão dos experimentos. Suspensão dos experimentos. Porque em alguns países foi suspenso. E por que no Brasil não foi suspenso se o próprio Ministério da Saúde e a Anvisa sabem que pode causar sequelas e óbitos? Então, juntamente comigo, em outros estados do Brasil, grandes médicos que muitos já conhecem, né, que estão há 11 meses trabalhando em fóruns e lives e audiências públicas, né, também estão se candidatando a cargos eletivos, ou para estadual, federal e para o Senado, justamente para fortalecer essa minha luta. E dar voz, né, no parlamento e voz de quem entende, né, de quem sabe. Quem sentiu na carne e procurou pesquisar, né, e se defender. E os médicos não, como você está falando, não, eles realmente entendem. Os médicos entendem, pesquisam, 24 horas foi pouco por dia para essa turma, sabe? Para chegar a conclusões que somente agora a Anvisa está admitindo, né? E fora essas pautas, eu não preciso dizer que a educação, por exemplo, né? Eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas para as crianças, né? E sou a favor da vida, e sou a favor também eu sou uma pessoa cristã, conservadora, então tudo o que vocês entendem sobre isso, né? O que engloba, eu sou a favor. Sim, tem uma frase que a senhora falou ali agora antes, no off, essa questão do negacionismo, né? Se é para ser negacionista e salvar vidas... Prefiro ser. Sim, em muitas redes sociais, em comentários, eu e outros somos chamados de negacionistas. O que é ser negacionista? Negar a ciência, tá, mas essa ciência aí com S? Não tem problema, eu prefiro continuar nessa missão e ser chamada de negacionista. Eu não me importo. Eu me importo que me chame de mentirosa. Porque logo que o Bruno faleceu, também saiu, se vocês... digitarem no Google o meu nome, Arlene Graf, com F só, e Bruno Graf, vocês vão ver que tem alguns perfis que noticiaram que Arlene Graf, mãe de Bruno Graf, falseou o atestado de óbito de seu filho. Olha só. E se tornou líder entre bolsonaristas, ligando uma coisa com a outra, que não tem nada a ver. Isso foi no dia 8 de outubro de 2021. Então, isto é uma coisa que eu não admito, porque isso não é verdade. Então, esses perfis também estão sendo denunciados, né? Isso está com o advogado, porque tudo que eu publiquei, eu tenho como provar.
E ainda hoje eu recebo pedidos de vários lugares do Brasil pedindo o laudo do Bruno, né? O exame que o Bruno fez, e tudo isso eu forneço, sem problema nenhum, para qualquer um que me pede. Porque nós temos ainda funcionários de empresas públicas e privadas que estão sendo ameaçados de demissão, e às vezes precisam de um laudo médico atestando que não pode tomar o remédio, né? Porque tem doenças que isentam, tá, da vacinação, porém há médicos que negam. Olha aí. Então eles me procuram para dizer, dona Arlene, manda aí para mim, para eu mostrar para o meu médico que realmente existe um risco. Exato. Então eu estou sempre aí pronta para atender quem precisar. É isso, pessoal, nós conversamos com a senhora Arlene Ferrari Graff, da cidade de Blumenau. Nasceu em Gaspar, né? Nasci em Gaspar, sim. Fui com 5 anos para Blumenau. Então eu sou gasparense e blumenauense, porque eu gosto muito daqui também. Senhora Arlene, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Foi um prazer lhe receber, contar sua história, sua história de luta de um ano para cá. Nós já tínhamos convidado a senhora Arlene lá no início, um tempo atrás, para vir aqui contar a história da senhora, mas acabou que a agenda nunca dava e hoje a gente conseguiu. Eu desejo muita saúde, muita prosperidade e que Papai do Céu continue iluminando não apenas as pessoas ao seu redor, mas a todos que lhe procuram também, e que a senhora serve de apoio constante para a evolução como ser humano. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. E para você que está aí do outro lado, o nosso papel é levar histórias reais e inspiradoras para você. Então hoje vocês tiveram aqui a oportunidade de conhecer um pouco da senhora Arlene. Beijo no coração, voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas. Um abraço a todos. Obrigada a você também. Tchau.